Dia para você abrir a sua Bíblia. Nós estamos estudando um tema muito importante na nossa escola bíblica dominical, e alguns temas têm chamado muita atenção da gente. E, na verdade, antes de chegar esse tema lá na congregação de Jardim Brasil, nós já estávamos ensinando a respeito do Gênesis, então contribuiu tudo para nós termos um entendimento melhor a respeito do livro de Gênesis. Então, quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 33, versos 18 ao 20. E eu vou ler, os irmãos acompanham, só para a gente ganhar tempo, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor: E chegou Jacó, salvo a cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando vinha de Padã Arã, e fez o seu assento diante da cidade. E comprou uma parte do campo em que estendera a sua tenda, da mão dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. E levantou ali um altar, e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. Amém? Pode tomar o seu assento, dando glória a Deus, bendizendo ao nome do Senhor. Como eu já disse, é um prazer enorme estar aqui com os irmãos, e eu quero ser sucinto nas minhas palavras. Como eu disse, irmãos, esse é um livro que nós estamos, na Assembleia de Deus do Ministério Fama, Ministério Madureira, estamos nesse trimestre estudando a respeito desse assunto desse livro tão importante para o desenvolvimento da vida cristã. E eu quero falar nessa noite a respeito de que eu, em particular, sou o defensor dele. Há por aí, obviamente, muitas pregações de cunho acusatório para a vida de Jacó. Eu, porém, sou um defensor da vida de Jacó, e eu quero compartilhar com os irmãos, não a minha ideia, mas tudo o que a luz da palavra nos deixa como orientação a respeito dessa vida, da vida, melhor dizendo, de Jacó. Eu, em particular, eu gosto muito de estudar a respeito da personalidade de cada pessoa, justamente para ter uma aplicação didática, obviamente, na minha vida, para que eu tenha uma vida mais trabalhada na presença do Senhor, à luz da Escritura. Os irmãos sabem, e eu não vou falar nada novo aqui nesta noite. Os irmãos sabem que Jacó, ele teve uma característica peculiar na vida dele. Nós podemos entender, obviamente, isso no decorrer da história, e nós vamos abordar alguns temas relacionados a isso que eu estou falando. Mas eu queria, antes de tudo, que no decorrer da nossa história, irmãos, nós esquecemos daquilo que Deus promete a nós. E eu não sei se aqui, mas já disse algumas vezes, em alguns lugares, que o tempo, para nós, é o pior adversário a ser batido em nossa vida. Porque quando nós levantamos a nossa mão e aceitamos a Jesus, obviamente que quando nós aceitamos a Jesus, nós temos o entendimento de que o melhor que Deus nos oferece é que no céu nós encontraremos o nosso Mestre. Mas junto com tudo isso, e a melhor promessa de vida eterna para nós, vem algumas promessas que diz respeito à nossa vida e está relacionada
há muitas vezes ao ministério, ao bem-estar da família, e nós, ao passar do tempo, nós vamos esquecendo daquilo que Deus, muitas vezes, por muitos dias, por muitos meses, falou conosco, e agora o tempo, ele batalha contra nós, fazendo com que nós esqueçamos daquilo que o Senhor prometeu. E nós temos em nossa mão a nossa vida no sentido de conduzi-la, se na presença ou não de Deus. Nós temos essa livre escolha. E Jacó, ele não foi diferente. No livro de Gênesis, capítulo de número 25, versículos dos 19 ao 23, diz que sua mãe grávida, e ela devia sentir alguma coisa diferente, porque ela automaticamente foi orar a Deus. E ela fez uma pergunta para Deus, porque aquelas crianças, elas, obviamente que hoje nós entendemos que elas mexiam muito, né? Mas eu acho que tinha alguma coisa a mais ali, que deixou ela um pouco preocupada, e ela orou ao Senhor. E o Senhor respondeu a ela. No versículo de número 23, o Senhor diz assim: 2 nações há no teu ventre, 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. E a Bíblia diz que ela escuta, a Bíblia não fala, ela não partilha isso com o seu esposo, Isaac, e ela guarda aquilo para ela. Agora Jacó, ele nasce agarrado no pé do seu irmão. Às vezes, irmãos, nós julgamos, às vezes até por falta de aplicação à leitura, porque é o que dizem por aí, que ele é enganador. Mas na verdade Jacó significa aquele que agarra, suplantador. E quem disse que Jacó era enganador foi Esaú. Esaú que proferiu esse julgamento a respeito de Jacó, dizendo que ele era enganador. Mas na verdade Jacó significa aquele que agarra. E eu, cada dia mais, meditando a respeito da vida desse moço, eu começo a admirá-lo no sentido da sua força de vontade desde o ventre da mãe dele. Isso é importante nós lembrarmos, porque nós estamos falando de uma pessoa que talvez ele teve a oportunidade de fazer diferente, mas obviamente que ele escolheu algumas estratégias na sua vida que não diz respeito, não condiz, melhor dizendo, com aquilo que Deus, com aquilo que é Deus. Mas Jacó era homem de Deus. Isso é muito característica nossa. Às vezes Deus fala uma coisa para nós e nós procuramos meios para chegarmos até aquela promessa. Foi isso que Jacó fez. Jacó tinha a promessa de ser uma grande nação e de que o seu irmão... Agora eu quero que você... De que seu irmão serviria a ele. Agora eu quero que você entre dentro da história. Imagina Jacó, vendo os anos se passando, e ele, obviamente, ele acreditava, mas ele dizia por si mesmo, talvez, ele dizia, olha, eu preciso fazer alguma coisa para conquistar isso. E ele busca estratégia para alcançar aquilo que já era seu. E ele faz.
ele compra a primogenitura do seu irmão. No capítulo de número 25, versículos de número 33, Jacó compra a primogenitura do seu irmão. Jacó, ao comprar a primogenitura do seu irmão, ele agora está na cabeça dele, sendo o primogênito, porque era isso que ele acreditava. Ele acreditava que ele precisava de alguma força humana para ele usufruir daquilo que Deus já havia prometido a ele. Agora, olha que coisa interessante. É claro que Jacó não era bonzinho, mas ele tinha a promessa. E não importa isso no que diz respeito ao controle divino. Não importa o que eu faço. Não importa se eu use estratégias e talvez até caia e peque. Mas a partir do momento que eu me posicionar novamente, Deus faz você retomar o propósito que Ele tem na sua vida, a partir daquele momento que você parou. Porque o que Jacó tinha não era uma promessa humana. Jacó não tinha ele tinha estratégia humana, mas não era um projeto de alguém que talvez falhasse lá na frente. Não. Jacó tinha o projeto de Deus para a vida dele. E Jacó, junto com sua mãe, trama algumas situações que vexatórias, vergonhosas, a gente pode adjetivar ela aqui do jeito que a gente quiser. E ele tenta se passar para o seu irmão, veste a roupa do seu irmão, engana o pai, mente para o pai. E agora, quando ele descobre que o irmão quer matar, a mãe apavorada faz com que ele saia da presença do pai. Jacó ainda não tinha ouvido a voz de Deus. Tudo que era relacionado à promessa dele, a mãe dele havia dito para ele. Jacó não havia falado ainda. Ou melhor dizendo, Deus não havia falado com Jacó ainda. E aí ele sai, orientado pela mãe. Ele deita sua cabeça. E aí Deus se mostra para Jacó. É impossível Deus se mostrar para alguém e não haver mudança na pessoa. É impossível. É impossível alguém escutar a voz de Deus e não haver mudança na vida dele. Quando Deus fala para Jacó, Deus ratifica a promessa a Jacó e diz a Jacó: eu tenho uma promessa para você. Aleluia! Talvez você não tenha entendido ainda qual que é o projeto que Deus tem na sua vida. Talvez você, como Jacó, tenha buscado os seus próprios meios para alcançar aquilo que você julga ser ideal. Mas Deus nessa noite está te chamando para viver os projetos que Ele tem para você. E viver o projeto que Deus tem para você é você negar aquilo que você acha que é o ideal para você. Aquilo que eu acho que é bom. Aquilo que eu acho que é legal, que eu tenho que produzir, que eu tenho que correr atrás.
se não tiver de acordo com aquilo que Deus quer, com o projeto de que Deus tem na vida da gente. Nós temos que parar, refletir e ouvir, e estar mais atento a ouvir a palavra de Deus. Foi isso que Deus fez com Jacó. Porque às vezes Jacó, ele viveu aquilo que Jó disse: antes eu ouvia falar. Foi isso que aconteceu com Jacó. Jacó, talvez, se ele tivesse tido, lembrando que tudo que está escrito conforme Romanos, tudo que está escrito serve de ensino para nós. Mas talvez se ele tivesse ouvido antes, não tinha sido desse jeito, não teria acontecido isso. Mas o fato é, e eu não quero ficar no campo da especulação, o fato é que aconteceu. E agora Deus fala para Jacó, ratifica a promessa que Deus tem na vida de Jacó. E Jacó vai para o seu tio, e lá os irmãos sabem que ele trabalha por uma filha de Labão, seu tio, depois trabalha por outra, e aí agora Deus, de novo no capítulo de número 31, melhor dizendo, ele fala de novo a Jacó, e diz assim: torna a terra dos teus pais, e a tua parentela, e eu serei contigo. Eu estou adiantando aqui para a gente não se ater a muita a história, porque senão não vai dar tempo eu concluir. E agora Jacó passa de estrategista, agora homem guiado por Deus, e agora no versículo de número 20 do capítulo de número 33, ele levanta o altar e chamou-lhe Deus, o Deus de Israel. O que é isso? A referência que Jacó tinha de Deus era Deus de Abraão, Deus de Isaac, e agora Jacó está sendo o referencial de Deus na vida dele. Isso é a mudança que Deus causou na vida de Jacó. Quando eu resolvo não viver os meus projetos, abandonar aquela carga que eu tento fazer com as minhas próprias forças, o povo conhecerá o Deus da irmã, o Deus do Natal, o Deus do pastor Jorival, o Deus desta igreja. Você será referência. Você será referência. Você viu lá a irmã fulana? Rapaz, olha só como ela é mulher de Deus. Foi isso que aconteceu na vida de Jacó. Jacó agora não tinha mais um Deus de referência como o Deus dos pais dele. Agora era o Deus de Israel, porque Deus havia mudado a história de Israel, melhor dizendo, a história de Jacó, e nomeou agora como Israel. E ele, a partir deste momento, ele tem um Deus para dizer que é dele. Sabe o que é que isso significa, irmãos? Você sabe o que é que significa? Essa segurança de ter o Deus do Natan, o Deus do pastor Jorival, o Deus do irmão Natal, o Deus da irmã. E isso, sabe por que isso acontece com nós? É que agora, meus irmãos, eu tenho fé para dobrar os meus joelhos e acreditar que o meu Deus me ouvirá. Agora eu não preciso consultar ninguém. Jacó não havia necessidade de consultar mais ninguém, porque o Deus de Israel se fez presente, se mostrou a ele, mudou a história dele. E Deus quer mudar a tua história nesta noite, através dessa santa palavra. Mas para isso acontecer, é necessário eu, a partir de agora, começar a viver
os projetos que Deus tem e não os meus. Você acha que se você... Às vezes a pessoa vem de um outro lugar, vem para cá para a congregação, acha que quando chega aqui, ela é esquecida. Porque a gente condiciona Deus a esse templo, a essas paredes. Mas não, irmãos. O Deus que estava lá é o que está aqui, é o que está acolá. É isso. É essa segurança que nós devemos ter. Agora não é mais o Deus do fulano, é o Deus do pastor Natan. É o teu Deus. É o teu Deus que está falando com você nesta noite. Eu tenho escutado, mas eu estou me fazendo teu Deus nesta noite através do Espírito Santo. Deus está te vendo. Quando que um filho deixa de ser filho? Quando? Nunca deixa de ser filho. E você acha que você, por algum motivo, alguma dificuldade que talvez você passe, você acha que Deus, por isso, não é mais o seu Deus nem o seu Pai. Nós temos que viver aquilo que Paulo disse em Filipenses: eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso passar aflição, porque esse é o contexto. Eu posso passar aflição, dificuldade, problema, porque eu sei que eu posso passar essas coisas, porque o meu Deus me fortalece. Deus mudou a história de Jacó. Deus, através de Jesus, quer mudar a tua história. Talvez você está sem direção. Talvez você esteja sem saber para onde vai, sem saber como conduzir, mas nesta noite, através da palavra, Deus está reafirmando para você: eu sou o seu Deus. Eu que vou conduzir a tua vida. Eu te comprei, eu te lavei, eu te remi pelo sangue do meu filho, vertido na cruz do Calvário. Você tem um dono, você tem um Deus. Então apenas acredite, tenha fé, que Ele está pronto para te ouvir. À medida que você se entregar a Ele, Ele se fará presente em tua vida, porque esta é a proposta de Deus para nós. Esta é a proposta de Deus para nós. Eu lendo esse versículo, falei assim: rapaz, não houve mais a referência. Jacó não era mais, não, quando ia falar de Deus, não falava mais o Deus de Isaac, Abraão, não falava. Ele é meu Deus. Repita comigo: o Senhor é o meu Deus. Mais forte: o Senhor é o meu Deus. Saia com essa palavra nesta noite. Ele é o seu Deus. É o do A, é o da pessoa A e da pessoa B? É também, mas Ele é seu Deus. Seu Deus. Amém? Deus em Cristo vos abençoe no nome de Jesus.